Oi. Vou colocar aqui um comentário fixo para todo mundo que entrar saber. Vou colocar aqui nossa conversa com o Espírito sobre medo hoje. Olá! O que vocês tiverem de pergunta, o que tiver a dizer aí, vai ser sempre super bem-vindo, viu? É bom aqui no meio, vocês vão escrevendo aí, a gente vai olhando e vai comentando tudo que... Ó. Vou deixar o Glauber entrar agora pra gente começar. Boa tarde, Olá, boa tarde. tudo bem? Tudo bom? Que bom, mais um Tava aqui encontro nosso. falando já pro pessoal que tá entrando aí, já ir comentando, botando pergunta que tiver, que tudo que a gente puder ver aqui dos comentários deles, a gente já vai Sim, usando aqui. sim, tá bom. Verdade, Esther, o tema é bastante importante. Medo é uma coisa que a gente sente e um pouco além da conta do que deveria. E acaba atrapalhando. O problema é esse, o problema é quando atrapalha, né? Então a gente vai conversar um pouquinho para ver de onde vem isso e como é que isso acaba aparecendo na nossa vida. E a parte, uma das mais importantes é o que a gente faz para melhorar isso aí, né? Então vamos fazer a nossa prece para a gente começar? Vamos. Então eu vou... Pode, Fale. Eu vou fazer então. pode Você vai fazer. lá. Eu agradeço a oportunidade da gente estar aqui mais uma vez para pensar, para refletir, trocar ideia sobre questões tão importantes da nossa vida que atrapalham, né, a nossa felicidade. A gente quer ser feliz, a gente quer viver em harmonia, a gente quer viver em paz, mas tem uns conflitos que aparecem que atrapalham tanto. E a gente está aqui tentando entender um pouquinho mais de um desses conflitos, que é o medo, tentando buscar soluções para a nossa vida e que a gente consiga, com essa conversa, com essa troca aqui, colocar no nosso dia a dia coisas que podem realmente ajudar a nossa jornada pela nossa imortalidade, né? Que vai muito além dessa vida aqui que a gente está aqui e agora. Mas tudo que a gente fizer aqui e agora reflete depois. Então que a gente busque sempre coisas novas, soluções. Então a gente pede que nos inspire, que abra nossa mente, nosso coração, para a gente conseguir aproveitar ao máximo esse momento. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. E hoje, na Vamos. conversa com o Espírito, estamos transmitindo pelo Jovem Seja, né? E hoje entramos também pela Seja Natal, onde a Isso. gente está linkando as duas plataformas do Instagram para levar esse conteúdo ao maior número de frequentadores da nossa casa e de pessoas que se interessem, que estejam necessitando de ouvir conosco, aprender conosco e juntos conosco, esse tema que é tão importante, que é tão real nos dias atuais, né? Na situação que estamos vivendo, de isolamento, de algumas incertezas. Então esse tema vem muito à baila. Semana passada a gente trabalhou um pouco esses conceitos próximos, que foi o da ansiedade, né? E para essa semana a gente está fechando esse ciclo com o medo, né? A gente sentiu a necessidade de abordar um pouco mais esse assunto, porque foi muito comentado,
né, E a gente ainda dos vai grupos que nos... continuar um pouquinho esse tipo de assunto, que semana que vem já está planejado, a gente vai falar sobre culpa. Outro E a gente tema vai trazer bastante... uma bastante importante, que Sim, também acaba um assunto. paralisando a gente em muitas situações, Sim, né? sim, se Deus quiser. Olha, hoje a Então gente vamos iniciar? vai começar. é, A gente não ia ler um texto, mas é porque esse texto caiu tão como uma luva, né, nesse tema, que a gente achou bom. Depois a gente compartilha lá também no feed, lá Sim, no Instagram, para facilitar, né? Depois todo mundo poder ler. É do Fonte Viva, mais uma vez. E o texto é o Tendo Medo. E tendo medo, escondi na terra o teu talento. Da parábola dos talentos, né? E aí o texto ele fala o seguinte: na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se infelicita. Recebera mais reduzidas possibilidades de ganho, né? Já que os outros receberam, né? Um recebeu só um talento, o outro recebeu 5 e teve um outro que recebeu 10. E relembrando essa parábola dos talentos, para quem não lembra, esse servo que recebeu um talento enterrou o talento dele na terra, para quando o senhor voltasse, ele entregasse, não correndo o risco de perder aquilo ali. Enquanto o outro que recebeu 5 e o que recebeu 10, os dois duplicaram os talentos que o senhor tinha deixado com eles. Então, por medo, esse servo que recebeu um talento acabou, né, aqui, ó, contar apenas com um talento e temera lutar para valorizá-lo. Quanto aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam e recolhem-se à ociosidade, alegando o medo da ação. Medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria. Gente, medo da alegria. Medo da dor. E alcançam o fim do corpo como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida, agarram-se ao medo da morte. E na morte, confessam o medo da vida. E a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros, e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Gente, quando eu li isso aqui, eu lembrei de um exemplo que eu vi em alguma palestra que alguém disse que foi uma coisa muito boa, muito sensata, que ela fala o seguinte: a criança era um menino que toda vez que ele tinha medo de qualquer coisa, ele se escondia no armário. Se escondia dentro do armário e fechava a porta. Só que só dava um probleminha, né? O armário é escuro. E ele tá lá sozinho. Então o que acontecia? Ele ficava com medo. Então não adianta a gente fugir do medo, paralisar, entrar num lugar, numa caixinha escura e tentar ficar lá parado, que isso não vai resolver. Vai só piorar o nosso medo. Então é bom a gente pensar um pouquinho sobre isso, né? O que a gente pode fazer em relação a esse medo que a gente sente. Porque existe um medo que é super natural e que é até bom. Por exemplo, um medo bom é um medo que faz a gente olhar na rua para os dois lados antes de atravessar, para ver se não está vindo carro, moto, nada disso, né? Tem aquele medo que não vai deixar a gente chegar numa janela sem tela, num andar alto, e olhar lá de cima porque está com vontade. Por quê? Porque você sabe que você pode cair. Então você tem medo daquilo ali, você não vai se jogar para uma coisa
perigosa. Então, esse medo que protege a gente, né, que ele é instintivo, ele é um instinto de preservação. Ele é super importante. Então, ele tem que estar na nossa vida, ele faz parte. E existe um medo também natural, quando a gente está... Poxa, eu tô com um projeto, quero fazer uma coisa. Aí eu vou lá, monto meu projeto, penso no jeito de fazer e tal. É normal a gente ter medo de não saber se aquilo vai dar certo, né? Assim, então aquele medo é natural e tudo bem. Desde que esse medo não tire a gente do nosso eixo, nem paralise, entendeu? Que isso não transforme numa fobia, num desespero. E aí é o problema. A gente tem que pensar sempre nisso aí. Renata, é muito legal essa parte dos talentos, só deixando para ficar como registro. É uma parte, Emmanuel, nesse texto, ele traz o Evangelho de Mateus, no capítulo 25, e essa parte é uma pequena partezinha da parábola dos talentos, que vai do versículo 14 ao 30. Quem quiser em casa depois pode meditar um pouco mais sobre isso, porque tem muito a ensinar, né? E a gente entende que aquele servidor que recebeu apenas um talento, ele por medo não se desenvolveu, né? Por medo. E essa parábola dos talentos, ela faz uma metáfora com as nossas potencialidades. Todos nós temos potencialidades. E a gente vem para esse mundo, que é um mundo de provas e expiações, um mundo de matéria, para aprender. A Terra é um grande educandário. É o educandário dos espíritos na marcha, na senda de evolução. E aí esconder o seu talento e não fazê-lo crescer, não fazer desenvolver, né? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, as reminiscências que a gente tem do passado. Então, ninguém é uma tábua rasa. Todo mundo que vem para cá vem com algumas aptidões. E essa existência é uma existência para que a gente possa aperfeiçoar essas aptidões e conseguir angariar outras na senda da evolução. Existe uma música muito linda que diz que um dia todos nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar, e assim será. Então, fomos criados simples e ignorantes e vamos amealhando esses talentos de acordo com as experiências que a gente tem nessas encarnações que nós temos. E aí, o medo pode nos paralisar a marcha. Por isso que essa metáfora parece um pouco dura quando lida sem essa compreensão que Jesus fala essa metáfora. É interessante pontuar isso, para que não pareça que as palavras de Jesus foram muito duras ao final, quando ele diz que o servo é infiel, ou seja, é como se a gente desperdiçasse uma existência. E isso, por uma lei de ação e reação, nos será, não posso dizer cobrado, mas nos será responsabilizado. Nós temos a responsabilidade com a lei de progresso, que está lá elencada no Livro dos Espíritos, de continuar evoluindo. Então, só para situar essa parábola dos talentos, ela é muito linda, ela daria por si só uma conversa com o Espírito. Vamos voltar ao Um nosso seminário tema. até, não é nem Vamos voltar ao nosso conversa com o tema espírito. Isso, vamos voltar ao nosso tema do medo. Né? Então, foi por O medo. Glauber falou uma coisa muito importante, que a gente não é uma tábua rasa, nem nas nossas aptidões, nem nas experiências que a gente já teve. E acho que grande parte do nosso medo, ele tem a origem exatamente aí. A gente tem uma herança da culpa, que a gente vai falar melhor na semana que vem. Tá dando spoiler. Tô dando spoiler, né, Antonielli? Antonielli tá aí já. Que é o seguinte, eu sempre falo isso, a gente está em evolução. Se a gente faz um monte de bobagem nessa vida agora, a gente fazia bem, mas bem pior antes. Isso aí é um fato.
E lá no fundo da nossa consciência, lá no nosso inconsciente, tem gravadíssimo tudo que a gente fez, todas as cagadas, tudo. E aí o que acontece? A gente tem medo de repetir as mesmas coisas, de fazer errado de novo, exatamente a mesma coisa. A gente tem medo também de que saibam de alguma forma que a gente fez isso. É um medo inconsciente de que descubram o que está lá dentro que a gente tenta guardar. A gente tem medo de que os outros saibam. Porque tem coisa feia, né? A gente, né? Infelizmente, a gente ainda pensa coisa que não é muito legal. A gente ainda faz coisa que não é muito legal. Mesmo sem querer fazer, a gente ainda faz. Por conta da nossa condição, né? De espírito imperfeito ainda. Mais ligado à matéria, né? Então, do que ao espírito. Então, a gente acaba fazendo umas escolhas que não são as melhores. Então, é o seguinte. Esses erros, esses crimes, né? Que estão lá marcados, lá no nosso self, no nosso inconsciente, lá profundo, eles vão reaparecer na nossa personalidade. E eles vêm com uma imposição, que a Joana fala assim, uma imposição constrangedora. E muitas vezes é inevitável que essa consciência de culpa ela se instale. Só que isso, inconscientemente, vai induzir a gente ao medo. Só que esse medo, Joana fala que é um medo absurdo, porque ele não é real. Não é de uma coisa que está acontecendo agora, é de alguma coisa que já passou, que ficou lá para trás. E a gente continua mantendo esse medo. E aí, o que acontece? Quando a gente quando a gente alimenta isso, a gente acaba gerando um transtorno de comportamento mesmo, tá? Pela nossa aceitação, a gente aceita aquela culpa e aquele medo, a gente mantém, a gente dá força para aquilo, sabe? E isso aumenta, né, pela nossa insegurança emocional. Então, muitas vezes, a gente vai reagir com transtornos depressivos, né, até graves, ou até com síndrome do pânico. Então, a gente tem que pensar até que ponto a gente está alimentando essas coisas, piorando essas nossas reações ao que acontece ao nosso redor, sabe? E o que a gente pode fazer, então, para melhorar? Porque Joana fala um negócio muito interessante. Ela fala que a gente perde muito tempo tentando controlar esse medo, esquecer que ele existe, superar esse medo. A gente fica muito tempo lutando, pensando no medo, no problema, ao invés da gente tentar seguir em frente, sabe? Tentar ir com coragem e não pensar no medo, pensar conscientemente. Porque eu estava até conversando com o Glauber mais cedo, né? E tem alguns medos que são muito irracionais, né? Se a gente parar para pensar, olha só. Joana fala de milhares de tipos de medo. Estou até tentando deixa eu achar eles aqui. Olha o que a Antonielli falou. Antonielli falou, às vezes sentimos medo por termos receio de falhar, de errar. E nesse ponto, sabe, Antonielli, que se funda um conceito de reminiscências do passado, que está contido na doutrina espírita. Como eu citei no início, nós não somos tábua rasa. E nós tivemos outras existências, e nós temos o inconsciente humano, segundo Joana de Anjos, que ela chama de self profundo, profundo do self, que Kardec vai tratar, junto com os espíritos, reminiscências do passado. E Kardec dedica um tópico inteiro do Livro dos Espíritos para esclarecer o esquecimento do passado. Muitos espíritos sempre têm essa dúvida. Por que eu esqueci o passado? Por que é importante esquecer o passado? Né? Nos processos de reencarnação, ele realiza uma sequência de perguntas e investiga justamente esse tema, para deixar claro. E tem a ver um pouco com isso. É uma chance que nós temos de
abrandar parte das coisas que nós fizemos de errado, iniciar aquilo que sempre Chico falava: eu não tenho condição de voltar e fazer de novo, mas eu tenho condição de, a partir de agora, projetar um novo começo, com vistas a um futuro melhor. Né? Mudar a minha conduta. E aí a pergunta 392 do Livro dos Espíritos, ele diz assim: por que perde os espíritos, por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Ao que os espíritos respondem: não pode o homem, nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido do seu passado, ele é mais senhor de si. Então, veja bem, você está no escuro dos seus erros do passado. Se a gente sai direto, se você está no escuro e você sai direto para o claro, você, em vez de enxergar, você fica o que a gente chama de encandeado, fica ofuscado, você não enxerga bem. Ao passo que, se você for temporizando essa luz, ligando ela lentamente, você vai conseguir enxergar melhor. Então, o esquecimento do passado tem a ver com isso, você poder ir lidando melhor com essa carga negativa que todos nós temos. Tá? E num próprio comentário de Kardec, na questão 393, só para finalizar essa parte dentro do Livro dos Espíritos, Kardec diz assim: não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos e do que fizemos em anteriores existências, mas temos de tudo isso a intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado. É a nossa consciência, que é o desejo de experimentar, de não reincidir nas faltas já cometidas, nos concita a resistência àqueles pendores, aquelas coisas erradas que já cometemos. E dessas reminiscências, se não bem trabalhadas, podem incorrer, segundo Joana, que ela está dizendo lá, que vem do inconsciente, né, que ela chama de profundo do self, do inconsciente do espírito, o medo. O medo de errar, que foi o que a Antoniela acabou dizendo. Né? O receio de falhar, de errar. Porque a gente tem essa consciência na reminiscência que a gente já falhou um dia. É isso. Né? E tem uma questão que é muito interessante que a Joana coloca aqui nesse livro Conflitos Existenciais, falando sobre isso, né? Que a gente tem essa coisa lá gravada, né? Legal. E aí ela fala assim, falando sobre isso que a Antonielli falou, uma coisa importante para a gente pensar é que a gente tem muito medo de errar. Então, quando a gente vai fazer alguma coisa nova, a gente fica com bastante medo, porque a gente não sabe se vai dar certo. Ou alguma coisa que a gente já tentou fazer antes, às vezes a gente fica, né, bastante inseguro, e aí vem o medo. Só que a gente sabe tudo de todas as coisas? Sabe? Não. É impossível. A gente está aqui para aprender. Nem a pessoa que nesse planeta Terra sabe muito, sabe tudo de todas as coisas. Então, é claro que na hora que a gente está no processo de aprendizado, a gente vai tentar fazer uma coisa achando que aquilo ali vai dar certo e pode não dar certo. Então, esse processo de aprendizado, ele se baseia muito nessa questão da tentativa e erro. Né? A gente tenta fazer de um jeito, não deu certo, não é nem ruim, aquilo é bom. Você pode ficar, a gente normalmente tem duas opções nesse sentido. A gente pode ficar, ai meu Deus, deu errado. Ai meu Deus, eu não consigo, eu sou horrível, eu não tenho condição, não tenho capacidade, eu sou um fracasso. Pode pensar nisso, com certeza. E aí aumentar nosso medo, né? Aumentar. Ou então a gente pode pensar, cara, não deu certo. Não deu certo por quê? Então a gente pode conhecer as falhas, as carências, né? O que faltou ali para a gente conseguir concluir com êxito, com sucesso aquilo ali, e aprender com essa situação. Né? Então, o que acontece? Tem uma coisa que Joana fala dessa coisa gravadinha aqui, que a gente sabe, né? Que ela fala o seguinte, é como
se aquilo que a gente mais teme sempre acontecesse. Vocês já pensaram nisso? Aquilo que a gente tem mais medo que aconteça, acontece. Aí a gente chama de quê? Às vezes, Lady Murphy, alguma coisa assim, né? A gente vai botando nome e inventando coisa. Mas o que isso quer dizer? A gente tem os registros no nosso inconsciente. O nosso espírito, ele sabe o que ele precisa passar para aprender. Ele sabe as provas que ele precisa passar para ver se, cara, filho, você entendeu agora? Será que agora vai, né? A gente sabe que a gente veio encarnar aqui nesse planeta por diversas razões e que a gente tem muito que, assim, provar que aprendeu. Então a gente tem que tentar de novo, né? Passar pela situação para ver se dessa vez vai dar certo. Então, a gente muitas vezes já está com medo de, cara, será que dessa vez eu vou conseguir? Porque eu posso ter já não conseguido em outras existências. Será que dessa vez vai dar certo? E aí rola aquele medo, né? Natural. Só que a necessidade dessa experiência faz a gente ter que vivenciar ela de qualquer forma. Porque essas experiências mais difíceis, né, para a nossa vida, elas vão ajudar no nosso amadurecimento psicológico, eles vão ajudar no nosso crescimento cultural, na nossa realização pessoal, como Joana fala aqui no Conflitos. Então, os caminhos que a gente nunca percorreu antes, principalmente, né, os desconhecidos para a gente, né, nessa vida pelo menos, né, eles são as incógnitas desafiadoras assim, da nossa vida. É o que vai impulsionar a gente para frente. Se a gente ficar com medo do desconhecido e paralisar e nem tentar, né, é como o servo que enterrou o talento. Ele nem tentou. Se ele tivesse perdido aquele um talentinho que ele tinha ganhado, porque ele estava tentando, com certeza não seria um problema. Teria Ele ia sido pensar bem, assim, eu perdi, mas eu muito perdi mais como? aceito. Então, da próxima vez eu vou... Pois é, da próxima vez ele ia tentar fazer diferente, né? E aos olhos do Senhor ele teria tentado, ele estaria lá na tentativa de aprender. O Pai, ele é misericordioso, é amorável, ele nos dá a opção, nos dá essa oportunidade de reencarnar, né? Então, realmente é uma necessidade, né? E como você estava colocando, né? A concretização de algo ambicionado, né? Ou até mesmo a afeição de outra pessoa, tem medo de não perder a afeição de outra pessoa. Muitos fenômenos existenciais podem causar esses medos. Por exemplo, essa pandemia, né? Tem muita gente com medo, porque são coisas que não tinham sido vivenciadas ainda. As experiências não vivenciadas, elas causam é o que a Renata sempre pontuou como um certo medo natural, assim, você está diante do incerto. Agora, quando há uma extrapolação desse medo, né, com ansiedade, sudorese, arritmia cardíaca, o corpo começa a mostrar sinais de que esse medo ele não é mais algo do fisiológico, da preparação que você natural que você tem para enfrentar alguma coisa, um momento adverso, né? Ele já está extrapolando. E aí é importante a gente lembrar que durante a nossa vida, é uma coisa que Joana fala aqui, que todos, sem nenhuma exceção, todos tropeçam, todos sofrem decepções, todos têm insucessos. Isso não é uma exclusividade minha ou do Glauber, é de todo mundo. Isso acontece. Mas esse tropeço, essa decepção, esses insucessos, eles são mestres excelentes, como Joana fala. Isso, né, que vai ensinar os melhores meios, os mais eficientes, né, para a gente alcançar o que a vida... Tem até um ditado, né? Tem até um ditado que parece que diz assim que mar calmo não faz bom marinheiro, ou tem alguma coisa nesse sentido, ou seja... que você só vai aprender, o bom marinheiro ele vai aprender nas lidas com o mar bravio, ou seja, com as dificuldades, né? Com certeza. Isso.
Então, é o que a Antonelli está falando aqui, os nossos erros nos ajudam a nos constituirmos enquanto sujeito, né? Nossos erros servem de trampolim para a nossa evolução. Então, na vida, a Joana fala que nada é fácil. Nada é fácil, né? Por quê? Porque isso são recursos que a gente tem de aprendizagem e evolução, como ela fala aqui. Então, assim, muito do nosso medo, desses problemas que a gente tem, de conflitos com a nossa vida, são porque a gente acredita numa fantasia de que a gente vai viver a vida sem incidentes e sem acidentes. Só que isso é uma utopia, isso é completamente irreal, não tem como. Irreal. Né? Não. A nossa Não nesse vida mundo, ela tem desafios. Nesse segundo mundo não tem como, né? segundo a doutrina espírita, nesse mundo, na escala evolutiva que nós estamos, que é um mundo de provas e expiações, não é real. Você tem que passar pelo que eles chamam de vicissitudes da vida, né? Que são coisas boas e ruins. É uma montanha-russa Porque assim, de se a gente emoções. vive nessa fantasia, né, do tudo muito fácil, sem suor nem lágrima, né, sem sofrimento nem luta. Se a gente vive nessa fantasia, a gente vai se borrar de medo. Porque a vida ela é cheia disso. Tem muita luta, há muito suor, muitas lágrimas. E é isso que faz a gente evoluir, a gente crescer, a gente amadurecer, né? Porque essas fantasias são do nosso estado ainda infantil, né? Assim, psicologicamente falando. Então, se a gente quer viver realmente melhor, tem que procurar uma solução para isso. E aí, tá, legal, o medo existe, já entendi que todo mundo tem, né? A carapuça, eu acho que ela encaixa em praticamente todo mundo. Mas, se a gente começar a raciocinar sobre ele, né? A gente tem medo da morte, por exemplo. Só que a gente sabe que esse corpo aqui, né? É aquela questão da impermanência. As nossas moléculas, o negócio está se alterando aqui a cada segundo, é o tempo inteiro. Então, como é que a gente acha que existe realmente algo tão permanente nessa nossa existência, nesse ponto da evolução que a gente está? Não existe. Né? Tá tudo em constante transformação. E a gente tem que estar nessa transformação junto, né? Eu até gosto muito daquela música do Raul Seixas, né? Da metamorfose ambulante, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Por quê? Porque as coisas mudam, a sociedade muda, a gente evolui, a gente tem que mudar o nosso pensamento. Né? Aquelas coisas que a gente estava muito acostumado e é desse jeito e tem que ser assim. Quando a gente vê tudo mudando ao nosso redor, a gente desestabiliza, né? Dá um medo, Olha, com certeza, do desconhecido. Há que pontuar, né, que é a literatura que a gente observou, que quando esse medo ele começa a comprometer as nossas relações sociais ou causar um sofrimento psicológico, ele precisa de amparo, certo? Isso. Porque aí esse medo já está virando fobia. E aí tem todo um capítulo nesse sentido, né? Que quando vira fobia, já é um transtorno Isso. que aí a gente vai precisar de uma psicoterapia, provavelmente também de um tratamento psiquiátrico com medicação que possa ajudar, né, a pessoa a se trabalhar mesmo com a psicoterapia, né? Uma coisa ajuda a outra. Então é importante a gente ter essa noção. E Joana trata disso falando que até é interessante a gente ficar de olho, né? Vigilante, né? O vigiar e orar, né? Ficar vigilante para ver quando a gente começa a ter algum medo em relação a alguma coisa, já começar a procurar a origem disso e para trabalhar, para não deixar aquilo crescer muito, né? Se avolumar, que fica mais difícil o tratamento. Não é impossível, porque para tudo tem solução, né? Então, a gente não precisa ficar achando que não tem como, né? Então, ela fala Nesse sentido, ela vai falar, não sei se você torna isso, aquela questão dos fatores endógenos e exógenos, né? Porque os fatores endógenos são ocorrências né? do espírito encarnante, isso, né? Ou seja, o próprio perispírito,
pode trazer gravado, e tem tudo a ver com o que a gente falou já desde o início. Isso Isso. pode estar uma predisposição do indivíduo, porque ele vem de outras encarnações, ele traz isso gravado no perispiritual, as coisas que ele precisa trabalhar, e aí uma delas pode ser justamente essa questão do medo, né? Ele pode trazer esse medo de errar, né? Que Isso, que a fica gente já gravado lá tinha falado. e traz essas perturbações que podem, inclusive, causar danos a nível cerebral. Então, e as naturezas exógenas aí são os problemas, né, à volta, né? Você nasce também numa família que pode ter familiares agressivos, desrespeito durante a época infantil, você pode sofrer uma série de coisas do meio. Os próprios desastres naturais, desencarnes coletivos, situação de Isso. pandemia que está acontecendo agora, são todas coisas Tsunami, exógenas que vêm terremotos, a umas coisas todas que dão que vem somar com as coisas que a gente já violência traz. urbana, injustiça Isso. social, né, profunda, isso tudo que a Joana também traz aqui pra gente, uma competição, ela chama de competição perversa, né, pela projeção no mercado dos negócios, ou até do divertimento, ou de qualquer tipo de poder, né, também. Então, que isso também vai atrapalhar mais ainda quem viveu em algum meio agressivo, foi crescendo, né, com algum tipo de desordem ali maior. Ligar a televisão em alguns horários do dia Cara, pode, a Joana inclusive. fala disso aqui, gente, de um jeito que quando eu li, eu falei, gente, eu já tinha lido esse Ah, livro, não é possível. Quando eu estava estudando, eu vi de novo. E ela fala assim, grande parte do noticiário da mídia, aí ela põe assim, entre parênteses, lixo, que é o tipo de noticiário que vai exaltar aquilo que é esdrúxulo, né? Que vai exaltar o que é agressivo o no convívio agressivo. social, o crime, né, que vai contribuir, né, para aquelas pessoas que não estão fazendo a coisa certa, acharem que está tudo normal, deixa eu continuar aqui que vai dar certo, entendeu? Então, isso acaba desenvolvendo nas pessoas que assistem tal, um medo do outro muito grande, porque quase todo mundo passa a ser assim um potencial agressor, né? Você fica com medo de tudo, fica com medo de sair na rua, fica com medo, pô, sei lá, vou falar com aquela pessoa, ele é um estranho, eu não sei, né, se eu posso, se eu não posso. Por quê? Porque isso tudo alimenta, né, na gente essa questão da desconfiança, né, da insegurança em relação a tudo e a todos. Então a gente tem que Renata, tomar muito cuidado, né? deixa eu pontuar com relação especificamente a isso. E a gente sabe que existe a lei de sociedade, Sim. que o indivíduo só se desenvolve plenamente em todas as suas faculdades, o espírito na senda de evolução, ele vai precisar interagir com os outros. E aí existe aquela coisa do medo que a pessoa tende a se isolar. E em se isolando, de conviver, como é que eu aprendo a amar o meu irmão? Nós somos todos irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai, somos espíritos na senda evolutiva. Como que eu vou me isolando aprender a amar o próximo? Muito complicado. Fica Então, assim, complicado. a Então, gente tem que como pensar, até lei a de sociedade, timidez, ela entra nessa questão, porque muitas vezes o indivíduo tímido, ele vai se isolar, né, do mundo. E ela coloca a timidez aqui dentro desse capítulo do medo. sim, Né? Eu sim. me encaixava super bem nisso aí. Já fui extremamente, absurdamente tímida, graças a Deus. Então Consegui me libertar. esse medo de gente, sabe, de se relacionar, ele inclusive impede, atravanca, ele dificulta a evolução do amor. Porque a Então, gente agora eu precisa acho que a amar gente o tem que próximo. entrar na solução desse problema do medo. Como é que a gente faz para erradicar o medo, né? Trabalhar esse medo, diminuir esse medo, né, na nossa vida? Para erradicar, ela fala aqui que é realmente o amor. Agora, como? Né? O primeiro passo que a Joana fala aqui para a gente, né, Joana de Angelis traz, que é a consciência de que, tá, como é que eu vou trabalhar o medo? Primeiro, eu tenho que ter consciência de que eu sou portador do medo. Né? Primeira coisa, eu tenho que saber Primeiro que eu tenho passo. medo. E aí, eu tenho que continuar a minha atitude de confiança né, em favor dessa liberação do medo. Por quê? Se eu focar nessa liberação do medo,
eu vou conquistar um espaço mental, onde eu vou conseguir substituir o medo, né, por novas ações, né, por seguir em frente. A gente tem que ter coragem de enfrentar isso. Em vez de eu pensar no que me paralisa, em todas as justificativas que eu dou para não ser capaz de fazer tal ou tal coisa, eu tenho que pensar que eu posso vencer aquilo ali, que eu posso seguir em frente, que não tem problema. Se eu errar, eu tento de novo. Não é tentativa e erro? Se eu errar, eu volto e tento de novo. Só que eu tento de novo já tendo aprendido alguma coisa que não deu certo, né? Então, a superação do medo, ele não... É isso aí, aceitar, né, acolher e enfrentar. A gente tem que seguir em frente. Então, a superação do medo, ela não significa uma eliminação total e absoluta desse medo. Por quê? Sempre vão surgir novas situações na nossa vida. Na hora que a gente resolve uma questão, vai aparecer um novo desafio. E ele é uma novidade naquela hora, né? Renata, e nesse quesito que a Esther falou, do aceitar, do acolher, do enfrentar, é muito Entra a importante. compaixão que ela falou em- aqui. Exatamente, porque a A gente tem que acolher compaixão, esse acolher, é uma compaixão com a gente mesmo em primeiro mesmo. lugar. Porque É, se a gente tem que aceitar que na hora que a gente fez aquilo que deu errado, que não foi legal, que era o melhor que a gente podia fazer naquele momento, né? E a minha mãe tá falando uma coisa aqui que é muito importante também, que os nossos maiores medos, né, são de algumas situações que, na verdade, na maioria das vezes, nunca vão acontecer, ou se eles acontecerem, vão ser de uma maneira diferente, normalmente bem mais tranquila do que a gente estava imaginando. Então porque muitas a gente supervaloriza essa sensação e ela vai a gente vive crescendo. na preocupação, na ansiedade. A gente se preocupa com uma coisa que não está acontecendo agora e que pode ser que nunca aconteça. Então, Sim. é sempre muito importante a gente realmente parar e pensar e raciocinar sobre as coisas que estão mexendo com a gente, que estão tirando a gente do nosso eixo, né? Então, assim, essa questão que eu estava falando, né, também da superação, que não vai eliminar completamente, na hora que chegarem os novos desafios, a gente vai ter ali um alicerce, sabe? Uma base forte dos resultados que a gente teve anteriormente, porque muitas coisas difíceis que a gente já passou nessa vida, deu certo, a gente fez e conseguiu acertar, entendeu? Então, deixa eu ver aqui uma coisa que a Antonielli Antonielli falou está algo falando, né? interessante. A gente comentou isso, Antonielli, já no início, que o medo, em certa monta, ele previne acidentes. Então a gente se torna cauteloso, é aquela do pisar no terreno desconhecido. Então, isso é uma coisa salutar. Ela dispõe que a gente, olha, eu me queimei ali, eu tenho que tratar o local onde eu me queimei com respeito, para que eu não me queime de novo. Né? Então a gente no início da nossa conversa com o espírito de hoje, a gente abordou bem essa Essa fala, tá parte que é bom? muito importante. E aí, Que é muito assim, importante. qual é a grande terapia? Ah, mas está gravado, depois é só voltar e assistir. Tudo é, né, importante. Nossa grande terapia contra o medo é o amor. E aí a Joana fala, né? A gente está super acostumado com aquela frase, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E a Joana traz assim, amor a si mesmo, ao próximo e a Deus. Então ela fala o seguinte, é porque a gente sabe, né? A gente só pode dar daquilo que a gente tem. Então, se eu não me amo, como é que eu consigo amar ao próximo? Se eu não amo ao próximo, que eu tô vendo que tá ali perto, é mais palpável para mim, como é que eu amo a Deus? Então, a gente tem que iniciar, né? A gente tem que começar nessa questão do auto-amor, né? A gente tem que se amar, a gente tem que ter respeito pela gente, né? A gente tem que ter... a gente tem que considerar por que a gente está aqui, para que serve essa nossa existência. Que, assim, a gente tem
né, a vida de cada um tem ali a sua importância, né? Todo mundo tem o seu valor e o seu papel aqui nessa humanidade, né, que a gente conhece, aqui nesse planeta, mas a gente tem nosso papel no universo, né? Porque o nosso pensamento ele vai pelo fluido cósmico universal e nós somos co-criadores com Deus. Então, a gente tem importância numa coisa tão geral, tão maior do que a gente possa imaginar, né? Que a gente tem que ter esse carinho com a gente mesmo, né? E quando a gente, olha só, a gente fala o seguinte, a Joana fala o seguinte, a gente espera, né? Todos somente esperam da vida a sua contribuição, a contribuição da vida com a gente. O que acontece? Quando a gente nasce, tem todo um cuidado, né? O bebê não consegue fazer nada por ele mesmo. Ele depende da mãe, do pai, de quem cuida, né? De qualquer forma, de quem cuida dele, ele depende totalmente. Então ele está só recebendo, só recebendo, só recebendo. E aí chega um momento em que a gente pode ter o nosso papel, a nossa retribuição. A gente chega, encarna só recebendo, só recebendo. Tem ajuda lá de toda a espiritualidade que ajuda a gente desde a hora né, da encarnação, de botar lá, ligar um óvulo com o espermatozoide. Antes disso, eles já estão ajudando a gente, né? A gente é ajudado até ter consciência de quem a gente é e tal, né? Chegar assim na primeira infância. E depois a gente tem como contribuir para o mundo, retribuir. E aí é que começa a entrar o amor ao próximo. No início a gente só recebeu o amor. E a gente tem que aprender a olhar, né, o nosso papel importante. Como é que a gente vai desempenhar esse papel importante? Ele é só com a gente? Não. A gente tem que se aceitar. Isso é uma coisa importantíssima. A gente tem que se aceitar, se perdoar, ter compaixão com a gente mesmo. Isso é o nosso amor. Só que aí a gente precisa que essa retribuição querendo, né, dar sustentação, levar harmonia para que o melhor aconteça em relação a todos. É na hora que a gente pensa no todo. E essa doação, né, essa doação que a gente faz pelos outros, isso aí que expressa o amor ao próximo. Então, quando a gente faz isso, a vida começa a adquirir, né, um sentido. Os relacionamentos vão se vitalizando. Por quê? Porque a gente irradia, né, o centro, né, a gente está centrado no bem-estar do outro. Porque a gente já tem o bem-estar da gente, que a gente entendeu que a gente recebeu muita coisa boa. A gente é grato. A gente sabe que recebeu. Se eu recebi, agora eu quero dar, eu quero fazer a minha parte. E aí, com a minha parte, eu vou irradiar bondade, eu vou irradiar ternura, só que sem querer receber qualquer compensação por isso. É fazer isso Renata, por fazer. Isso é o amor ao próximo. E aí, quando esse intercâmbio, né, que vai unindo mais as pessoas umas às outras, né, as criaturas umas às outras, vai levar a gente a ter mais afeição pela natureza, a gente ter mais afeição por todas as formas de, né, vivas ou não que existem. E isso aí, Joana fala, que assim a gente alcança o excelente amor a Deus no esforço de preservação de tudo. Renata, É um caminho longo. é um caminho longo e é lindo. E eu queria trazer um pouco de poesia do Evangelho. Mais uma vez, o Evangelho de João. João, no capítulo 8, versículo 12, diz o seguinte: Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, que a gente possa acender a nossa própria luz, porque nós também somos luz nesse mundo. Ou seja, a questão da autoconfiança, né? Valorizar as suas próprias energias, que é tudo que você está falando, para a gente poder, com essa autoconfiança, com segurança, tentar, não ter medo de tentar, não se tornar o servo invigilante, o servo que, por medo, não desenvolveu seus talentos.
né? É linda essa passagem de João, né? E a própria Joana nos traz que, às vezes, pessoas frágeis e amorosas conseguem Isso. superar situações desastrosas, né? Com Com coragem uma e coragem, uma uma fé assim, fé surpreendente, imensas. uma fé É. surpreendente. Já enquanto outras pessoas que às vezes são consideradas A gente fortes, acha que são assim, fortes. que acham que são fortes nas coisas do dia a dia, as coisas mais simples do dia a dia, elas Às vezes elas fraquejam, sucumbem, né? elas não conseguem, pois é. Sucumbem. Porque essa luz é uma luz interior, é a autoconfiança que cada um tem. Somos luz nesse mundo e precisamos acender isso, desenvolver os nossos talentos. E a Isabel estava falando aqui, né, que essa coisa da gente amar a nós mesmos, né, a maior dificuldade que a gente tem e que não nos aceitamos nem nos perdoamos. E aí é que tá, né, a gente como tá ainda nesse início, né, ainda querendo aprender a amar a gente mesmo, uma coisa que Joana traz que eu achei bastante interessante, que é o seguinte, ao invés da gente ficar com raiva pelo erro que a gente cometeu, a gente tem que ter compaixão, considerando o estágio de humanidade que a gente se encontra agora. É simples assim. Se a gente fez aquilo, eu sempre falo isso, e eu tento pensar isso até para eu ter compaixão comigo mesma, para eu me desculpar das coisas que eu faço que, né, nem sempre são legais mesmo. Todas as escolhas que a gente faz na vida, a gente não faz assim, ó, eu vou escolher isso, porque se eu escolher isso, não, escolhendo isso vai ser, é show de bola, porque assim eu sofro bastante, vai ser bem complicado, eu vou ficar bem mal. Então é isso mesmo que eu vou fazer. Cara, gente, ninguém faz uma escolha pensando nisso. Na hora que a gente faz a nossa escolha, na hora que a gente toma uma decisão, a gente está pensando, pô, isso aqui é a minha solução. Então é por aqui mesmo que eu vou. E às vezes a gente dá com a cara na porta, gente. Às vezes tinha um vidro transparente, a gente saiu correndo na maior gás e pum! E voltou para trás e falou, cara, o que aconteceu? Mas a gente achava que ali era o caminho, ali era a saída. Só que nem sempre é. A gente fala, ih, caramba! Às vezes pode acontecer isso, de ter um vidro transparente aqui no meio do caminho. Vou prestar mais atenção nisso da próxima vez, quando eu estiver Renata, procurando a minha saída. Fala. Renata, a gente não vai conseguir esgotar esse tema e tem que lembrar Não, porque já que está quase acabando o tempo. O Instagram é implacável. Só para título de lembrar, quem estiver nos assistindo, que existem algumas coisas que a gente não vai ter tempo de falar, por exemplo, como o temor da morte. Mas lá na doutrina, lá no livro Céu e Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, Kardec dedica um capítulo inteiro para falar sobre isso. Que inclusive em pequena escala, esse temor da morte é importante que exista para que a gente, por lei de conservação, a gente possa se conservar nesse mundo. Porque se não existisse isso, a gente sairia desse mundo com muita facilidade. Então, existem realmente medos que, em dada proporção, podem ser benéficos para a gente, que é aquilo que Antonielli comentou já lá atrás. E aí eu lembrei dessa parte do livro do Céu e Inferno. E uma das coisas que Renato já falou, só para terminar minha fala dessa noite, para a gente fazer a prece, Renato ainda vai fazer as considerações dela, é que reconhecer a situação quando ela está saindo do controle para buscar autoajuda. E aí, quando ela passa a ter um transtorno que está mexendo com as relações sociais, ou então você não está mais conseguindo executar suas atividades, existem as terapias, os psicólogos, terapia médica, certo? E nas casas espíritas, um suporte como o diálogo fraterno, a terapia do passe, a água fluidificada, leitura edificante em casa, o evangelho no lar. Todos esses são recursos que os espíritas, que já têm um certo conhecimento, dispõem. E não é porque você está no espiritismo há muito tempo que você não possa ser cometido de uma hora para outra nisso. Tá certo? A gente tem que se reconhecer como humano que somos. Não é porque eu e Gente, Renata quem é estamos que não tem falando sobre medo? isso, não é porque eu e Renata que estamos falando sobre isso nessa tarde, que a gente já tem isso resolvido dentro da gente. Cada um de Oh, nós claro que pode, não. a Olha qualquer só, momento, precisar de um diálogo fraterno. a gente ficou ansioso semana passada para falar de ansiedade, essa semana deu medinho para falar de medo. Então,
Isso faz mesmo. parte. Então, Tá, olha só, Renata, suas considerações finais, para a pois gente é, a tratar gente do tem que, final. a gente pensando, né, essa questão eu acho que uma das partes mais importantes é essa questão da compaixão com a gente mesmo. E não só com a gente mesmo, com o outro, né? Porque aí já entra na solidariedade. Porque a solidariedade, na hora que a gente percebe algo que fez bem a gente precisa passar isso adiante. Né? Até o que a gente está tentando fazer aqui, né? Uma coisa que faz bem Conversa com o a gente espírito. passa adiante, a gente Essa é a ideia do estimula os projeto. outros para o avanço, a gente estimula a autoestima nossa e do outro, a gente estimula, a gente dá encorajamento, sabe, para os desafios da vida. Então, vamos pensar nisso, iniciando, parando para primeiro tentar ter menos raiva da gente quando a gente errar, né? Que é o primeiro estágio ali de compaixão, da gente se desculpar. Sempre pensei nisso, gente. Vamos entender o momento que a gente tá, aqui e agora. Por que que eu fiz aquela escolha, sabe? Porque assim a gente consegue realmente tirar um aprendizado, uma experiência, sabe? Daquela tentativa que foi frustrada, mas que foi importantíssima. E Quando aí a valeu gente a pena. tem... existem milhares de projetos científicos, um monte de gente trabalhando feito uns loucos em vários laboratórios, fazendo um monte de pesquisa que dá um trabalho desgraçado para chegar no final e falou, tá vendo isso aqui que eu achava que dava certo? Pô, não deu certo. E sabia que isso é um grande achado científico? A gente saber que aquilo que achavam que podia dar certo não dá certo, ajuda a É milhares de importante. cientistas no mundo inteiro a tomarem um outro caminho, por causa do resultado desse trabalho que disse que não dava certo. Então, na nossa vida, tudo tem uma serventia, serve para uma coisa maior para a nossa existência, que a gente consiga aproveitar isso ao invés de ficar com medo de tentar, com medo de viver. É isso. Vamos lá, porque vai Vamos à acabar prece. nosso tempo. É, Vamos já só que você está agradecer. imbuída, vamos fazer a prece final. Vamos. Então Agradecendo, né? Isso. Vai. Vamos agradecer à espiritualidade amiga por mais essa tarde, por essa conversa com o Espírito. Agradecer a todas as pessoas que estiveram conosco, ajudando a raciocinar, a pensar num mundo melhor. Pedir proteção a todas as pessoas encarnadas e desencarnadas que estão aqui no nosso planeta. Ajuda espiritual para que possamos ser pessoas melhores e possamos vencer as nossas imperfeições e nos ajudar mutuamente. E com a prece que Jesus nos ensinou, encerraremos o Conversa com o Espírito dessa tarde. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixeis cair em tentação do mal, e livra-nos, Senhor, de todos os males que possamos cometer, porque é todo o seu poder e a glória, agora e para sempre. Que assim seja. Assim seja. Até a Deus te próxima, minha abençoe. gente. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau.